Tudo bem, alunos do 8º ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre estatística. Noções básicas de estatística. O uso da pesquisa é bastante comum nas várias atividades humanas. Exemplos. 1. As indústrias costumam realizar pesquisas entre os consumidores antes do lançamento de um novo produto no mercado. 2. As pesquisas eleitorais fornecem elementos para que os candidatos direcionem a campanha. 3. A pesquisa do desempenho dos atletas ou das equipes em uma partida ou em um campeonato interfere no planejamento dos treinamentos. 4. Emissoras de TV utilizam pesquisas que mostram a preferência dos espectadores para organizar sua programação. A realização de uma pesquisa envolve muitas etapas, como a escolha da amostra, a coleta e organização dos dados e informações, o resumo desses dados em tabelas, gráficos, etc., e a interpretação dos resultados. A parte da matemática que trata desses assuntos é a estatística. Termos de uma pesquisa estatística. População e amostra. Se quisermos saber, por exemplo, qual a matéria favorita entre os alunos de uma classe, podemos consultar todos os alunos da classe. No entanto, isso não é possível quando queremos pesquisar sobre a intenção de voto dos eleitores do estado de São Paulo, pois não podemos consultar todos os eleitores que constituem a população ou o universo estatístico. Recorremos então ao que se chama de amostra, ou seja, um grupo de eleitores que, consultados, permitem que se chegue ao resultado mais possível da realidade. É comum aparecer na publicação das pesquisas quantos eleitores foram consultados, pois a escolha da amostra quantos e quais eleitores é fundamental para o resultado. Chamamos de U, universo estatístico, e de A, uma amostra temos. Então aqui, a amostra está contida no universo estatístico. Indivíduo ou objeto. Cada elemento que compõe a amostra é um indivíduo ou objeto. No exemplo da intenção de voto, os indivíduos da pesquisa são pessoas. Quando se considera algumas marcas de lâmpada para testar a durabilidade, cada marca é um objeto da pesquisa. Variável. Uma indústria automobilística que pretende lançar um novo modelo de carro faz uma pesquisa para sondar a preferência dos consumidores sobre o tipo de combustível, número de portas, potência do motor, preço, cor, tamanho, etc. Cada uma dessas características é uma variável da pesquisa. Na variável tipo de combustível, a escolha pode ser, por exemplo, entre álcool e gasolina. Dizemos que esses são valores ou realizações da variável tipo de combustível. Frequência absoluta e frequência relativa. Suponha que entre um grupo de turistas participantes de uma excursão
tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um e que o resultado dela tenha sido o seguinte: Pedro, brasileiro; Ana, brasileira; Ramon, espanhol; Laura, espanhola; Cláudia, brasileira; Sérgio, brasileiro; Raul, argentino; Nelson, brasileiro; Silvia, brasileira; Pablo, espanhol. O número de vezes que um valor da variável é citado representa a frequência absoluta daquele valor. Nesse exemplo, a variável é, no caso aqui, a nacionalidade. A nacionalidade aí, ó, no caso é a variável. E a frequência absoluta de cada um de seus valores é. Então, no caso aqui, a nacionalidade brasileira, ela foi citada quantas vezes? 6 vezes. A nacionalidade espanhola foi citada 3 vezes. E a nacionalidade argentina, ela foi citada 1 vez. Então, a quantidade de vezes que cada valor é citado aí, da variável, é chamado de frequência absoluta. Existe também a frequência relativa, que registra a frequência absoluta em relação ao total de citações. Neste exemplo, temos, no caso aqui, a frequência relativa da nacionalidade brasileira é o quê? 6 em 10. Se observar o total aí, ó, da frequência absoluta é 10. Então, a frequência relativa é 6 em 10. A frequência relativa da nacionalidade espanhola é 3 em 10. E a frequência relativa da nacionalidade argentina é 1 em 10. No caso da frequência relativa, a gente trabalha esses valores na forma de porcentagem. Por quê? Na forma de porcentagem, no caso, é uma forma mais clara de visualizar esses dados aí. Então agora, usando a frequência absoluta e a frequência relativa, a gente vai construir uma tabela de frequência. O que é uma tabela de frequência? Tabela de frequências. A tabela que mostra a variável e suas realizações, no caso os valores, com as frequências absoluta, FA, e relativa, FR, é chamada de tabela de frequências. Então a gente vai colocar esses dados aí em tabela para visualizar de forma mais clara isso aí. Então vamos na tabela aí. No caso aqui, no exemplo que a gente tem aí, é o seguinte. Nesse exemplo, eu tenho a variável que é a nacionalidade, no caso a nacionalidade, e aqui na frente eu vou colocar aqui a frequência absoluta e a frequência relativa. Então vou colocar aqui, ó, a nacionalidade eu tenho a nacionalidade brasileira, a nacionalidade espanhola e a nacionalidade argentina. Agora, a frequência absoluta é o total de cada uma aqui, ó. No caso total, que a variável foi citada. No caso, a nacionalidade brasileira é 6, nacionalidade espanhola é 3 e a nacionalidade argentina é 1. Aqui eu vou colocar o total aqui, ó. Aqui eu vou colocar total, que eu vou somar isso aqui, ó. No caso, somando as frequências absolutas aqui, eu tenho 6 mais 3, 9 mais 1, 10.
Agora, a frequência relativa, a gente vai trabalhar esses valores em porcentagem. Então, para isso, o que você vai fazer? Primeiro, vou colocar aqui, ó, a frequência relativa da nacionalidade brasileira. Você vai pegar esse valor aqui, 6, e vai dividir pelo total, né? Porque é 6 em 10. Então, no caso aqui, ó, 6 dividido por 10, dividindo 6 por 10 vai ficar 0,6. Aí você multiplica por 100, que você chega no valor de 60%. Outra forma de você calcular a porcentagem é usando a fração equivalente, no caso com o denominador 100. Então você faz aqui, ó, 6 dividido por 10. Então você vai multiplicar aqui o denominador por 10, aí você multiplica em cima também. Multiplicando toda a fração por 10, vai ficar 60 sobre 100, que dá o mesmo valor, 60%. Qualquer forma que você fazer está correto. Aí você vem aqui e coloca 60%. Agora, a frequência relativa da nacionalidade espanhola. No caso, a frequência relativa da nacionalidade espanhola, no caso aí, é 3 em 10. Não é? 3 num total de 10. Aí você coloca, no caso aqui, dividindo aqui, vai ficar 0,3 vezes 100, que é igual a 30%. Ou 3 dividido por 10, aqui ó, você multiplica toda a fração por 10 também, ó. 30 sobre 100, que é igual a 30%. Aí você coloca aqui, ó, 30%. Agora a frequência relativa da nacionalidade argentina, que no caso aqui, ó, é 1 em 10. Então você coloca 1 dividido por 10 vezes... No caso aqui eu vou dividir primeiro, que vai dar 0,1 vezes 100, que é igual a 10%. Ou, trabalhando com a fração equivalente, 1 sobre 10, multiplicando a fração por 10, vai dar 10 sobre 100, que é igual a 10%. Agora você vem aqui e completa a tabela, 10%. No caso aqui, ó, é importante você colocar os totais aqui. Ó. O total aqui é 10 da frequência absoluta. Agora, a frequência relativa tem que dar um total de 100%. Aí você soma 60 mais 30, 90. 90 mais 10, 100%. Feito isso, a tabela está correta. Então isso aqui é chamado de tabela de frequências, onde eu coloco a variável, que no caso nacionalidade, a frequência absoluta e a frequência relativa. Vamos a mais um exemplo aí. Um dado foi jogado 20 vezes, sendo obtidos os seguintes pontos. Então aqui, o dado, ele tem 6 valores, né? Que no caso vai de 1 até 6. Então aqui, quando esse dado foi jogado 20 vezes, então são esses os valores obtidos aqui, ó, os pontos obtidos. Então aqui, 1, 5, 6, 5, 2, 2, 2, 4, 6, 5. 2, 3, 3, 1, 6, 6, 5, 5, 4, 2. Então são 20 valores aí. Então agora eu vou montar uma tabela de frequências. No caso aqui eu vou colocar, no caso a variável aqui, eu vou colocar os pontos que foram obtidos ao lançamento desse dado aí. Então no caso, igual eu falei para vocês, os valores do dado, você vai colocar todos os valores aqui, ó. 1, 2, 3, 4,
5 e 6, certo? Agora aqui você coloca o total, que no caso aqui da frequência absoluta, se o dado foi jogado no caso 20 vezes, então aqui o total aqui é 20, ó. O total aqui é 20. E a frequência relativa, que no caso a gente trabalha na forma de porcentagem, sempre vai ser 100%. Agora, o que você vai fazer? Completar a tabela. Primeira frequência absoluta. Você vai olhar nesses valores aqui, ó. Quantas vezes que cada valor desse que aparece aqui, ó. Então, no caso, o número 1, se você observar, ele aparece quantas vezes aqui? Aí você vem aqui, ó. O número 1 aparece uma vez, ó. 2 vezes. Então, você até marca ele aqui, ó. 2 vezes. Aí você coloca na frente 2, que é a frequência absoluta do número 1 aqui. Agora o número 2. Olhando aqui, ó, nessa distribuição aqui, o número 2, ele aparece quantas vezes? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aí você coloca aqui, ó. O número 3, ele aparece quantas vezes aqui, ó? Número 3, 1, 2 vezes. O número 4, ele aparece, ó, 1, 2 vezes. 1, 2 vezes. O número 5, ele aparece quantas vezes? Aqui, ó. No caso, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então coloca aqui na frente. 5 vezes. Agora o número 6. Ele aparece aqui no caso, ó, 1, 2 vezes, ó. 1, 2, 3. No caso é 4 vezes, né? No caso número 6, ele aparece 4 vezes aqui. Então, 4 aqui na frente. Feito isso, o que você vai fazer agora? Calcular a frequência relativa. Então aqui, eu tenho 2, num total de 20. Então você pega aí, ó, 2 dividido por 20. Você pode fazer da forma que você achar melhor para calcular a porcentagem aqui. Então aqui no caso, o denominador é 20, eu vou multiplicar a fração por 5, né? Então fica aqui, ó, multiplicando por 5, vai ficar 10 sobre 100, que é igual a 10%. Aí você coloca aqui, ó, 10%. Agora o 5, no total de 20, vai ficar 5 sobre 20. Eu vou multiplicar também toda a fração por 5, ó. Que vai dar 25 sobre 100, que é igual a 25%. Então tá aqui, ó. 25%. Aqui o 2 aqui, ó, já calculei o valor dele, ó, dá 10%. Então, é só você completar esses dois, ó, que é 10%. E aqui também é 10%. O 5 também eu já calculei aqui, ó, que dá 25%. Agora eu vou calcular o 4 aí no total de 20. Então fica 4 sobre 20 vezes 5. 20 sobre 100, que é igual a 20%. Aí você completa a sua tabela aqui, ó, 20%.
Aqui, ó, a frequência absoluta, o total de 20, né? Então aqui, ó, 2 mais 5, 7, 9, 11, 11 mais 5, 16, mais 4 dá 20. Então, 20 valores aqui, ó, como foi informado no problema. O dado foi jogado 20 vezes. Frequência relativa tem que dar um total de 100%. Então tá aqui, ó, 10 mais 25, 35, 45, 55 mais 25, 80 mais 20, 100%. Feito isso, minha tabela está correta. Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 11 a 15 da apostila. Até a próxima aula.